Opa, bom dia, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Hoje são 7 de junho de 2023 e hoje é a nossa primeira aula. Aula não, primeiro bate-papo da Escola de Dor. Essa aula a gente vai estar falando sobre o conceito de dor crônica. A gente vai estar abordando um pouquinho, de uma forma bem simplificada e fácil entendimento, de algo bastante complexo, que é tudo que envolve a dor crônica, mas de um jeito que a gente entenda. Então, qual que é o principal objetivo aqui? É a gente entender, cara, o que acontece no nosso organismo referente ou especificamente com a dor crônica. Se a gente entender, esse é o raciocínio que eu quero passar. Se a gente entender o que acontece no nosso corpo, o que está acontecendo nesse processo de dor crônica, há uma melhor interação entre o paciente e o profissional de saúde, porque durante essa escola a gente vai verificar que não existe receita de bolo. A validação da dor desse paciente, guarde essa palavra, validação, ela requer um profundo ato de escutar, tanto o paciente e principalmente do profissional de saúde. Ou seja, se todos conhecerem o conceito de dor, haverá uma melhor adesão ao tratamento, que o tratamento ele é construído individualmente, construído de acordo com o raciocínio clínico, ou seja, onde este paciente está. Tendo esse conceito, vocês vão começar a verificar que nem todos os exames conseguem detectar essa dor crônica, nem todos os exames, ou a maioria deles, não servem praticamente para nada, para monitorar, para avaliar, para dizer qual será ou não o melhor tratamento para aquele momento e principalmente para verificar se está melhorando aquele quadro, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o nosso objetivo? Melhor entendimento para compreender, melhor entendimento para participar e melhor entendimento para decidir. Dando continuidade a esse momento, a gente vai para qual é o objetivo da gente sentir dor? Dor faz parte do nosso sistema de proteção. Dor foi feito para nos proteger de danos potenciais ao nosso organismo. Só que o sistema de dor, desde a nossa pele, articulações, músculos, até nosso cérebro, é um sistema simples. E por esse ser simples, o nosso cérebro não consegue identificar se esse dano esse dano potencial, ele é real ou imaginário. Então, nessa não distinção de ser real e imaginário, existe uma brecha onde determinadas adaptações que a gente vai verificar logo a seguir, elas podem causar alterações que aquela pessoa pode sentir dor não tendo um dano real. Ou seja, ela pode sentir dor somente por pensamentos. Então, já começa a complicar um pouquinho. A gente nem entrou no conceito de dor. Dor é algo para nos proteger, mas o nosso sistema de dor
no nosso cérebro não consegue identificar se é real ou imaginário. Então, pensamentos podem nos causar dor. Aí já existe uma primeira noção da complexidade que é uma dor crônica, ok? Mas nosso papel aqui é descomplicar, não vamos entrar na sequência de conceitos complexos que a gente não consiga identificar um caminho lógico, não. Não é esse. Vamos falar um pouquinho sobre algo que acontece com tudo na nossa vida, com todos, e que faz parte da nossa capacidade de sobrevivência, que é a síndrome geral da adaptação. A síndrome geral da adaptação, ela está presente em tudo que a gente faz. A síndrome geral da adaptação é mais ou menos assim. Desde o ato da gente acordar, ao fazer qualquer coisa, estímulos de frio, de calor, de barulho, de ganhar um presente, de alguém nos agredir, da gente dar uma topada, uma pedra, tudo, a gente vai primeiro avaliar se aquilo é uma ameaça para a gente. Lembra que eu falei do frio em excesso? O frio em excesso é uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, a síndrome geral da adaptação, ela possui 3 fases. A primeira fase é de receber aquilo como uma ameaça. O frio em excesso, ele vai fazer com que essa primeira fase, o nosso sistema nervoso libere algumas substâncias para que a gente tenha um organismo que possa ou lutar contra isso ou fugir contra isso. Se esse estímulo permanecer por mais tempo que deveria, o nosso sistema ele pode se adaptar. Entra na segunda fase. Se esse sistema, se o agente agressor, lá na primeira fase, ele cessar, por exemplo, o frio acabar, o nosso próprio organismo tem a capacidade de voltar ao estado natural. Lembra, algumas substâncias foram liberadas e a gente está pronto ou para lutar ou para fugir. Ok? Então, todos os nossos órgãos também, eles se modificam o seu funcionamento para que o nosso organismo, o nosso corpo esteja preparado para lutar ou para fugir. Permanecendo, a gente vai para a fase 2, que é a adaptação. A adaptação, o organismo está entendendo o seguinte, olha, não, já passou esse estímulo, ele vai permanecer, eu não posso ficar numa situação de lutar ou de fugir por muito tempo, que isso é bastante estímulo, eu tenho que começar a me adaptar. Então, entra numa fase química que novos neurotransmissores, novos mediadores químicos, novas substâncias começam a entrar em circulação e sim, cara, começa a modificar todo o sistema biológico. Para quê? Para que isso suporte aquele estímulo que continua ocorrendo. No caso, a gente está dando o exemplo de um frio, mas pode ser uma condição emocional, ok? Tendo essa fase cessado, ainda assim, o nosso organismo pode ou não voltar àquela condição normal.
Esse ato de voltar à condição normal chama homeostase, o equilíbrio, voltar ao equilíbrio dele. Vamos supor que a parte ou o agressor ainda continua ocorrendo. Olha, o nosso organismo, tudo tem limite. O nosso organismo, ele vai entrar em exaustão, cara, que é a terceira fase, a fase de exaustão. Aí começa também a fase de aparecimento de doenças crônicas no nosso organismo. Então, essa fase de adaptação geral, essa síndrome de adaptação geral, é uma síndrome fisiológica que existe no nosso corpo, que explica a questão do gerenciamento do estresse ou das possíveis consequências do estresse e que vai nos ajudar também a compreender a questão da dor crônica, que a gente já sabe que dor crônica é uma doença crônica, considerada uma doença crônica. Então a gente já sabe da questão da importância do conceito, a gente já sabe que o nosso organismo ele consegue se adaptar a tudo, mas que essas adaptações também podem podem não, vão haver adaptações disfuncionais que podem levar a doenças crônicas, ok? Então, imagina o que é ameaça para a gente. Nosso dia a dia existem inúmeras ameaças que a gente convive, né? Não que a gente vive, que a gente convive diariamente. E às vezes a gente não consegue evitar essas ameaças, ok? Esse conceito, ele vai ser importante lá na frente, na parte de tratamento, ok? Dos tratamentos. Vamos lá. Então, seguindo uma linha lógica, qual que é o conceito de dor hoje? A IASP é uma associação, uma instituição internacional onde se estuda a dor. Ela que é responsável pela mudança do conceito de dor e também foi responsável pela introdução da dor crônica no CID, principalmente o CID-11, onde ela passa a ser considerada uma doença. Esse novo conceito, ele foi feito em 2019, 20, e ele está em constante evolução. É bom a gente deixar claro que em saúde, conceitos, tratamentos, eles sempre vão evoluindo. Então, o que você fala hoje, amanhã pode haver uma mudança, uma necessidade de revisão dos seus conceitos. Por isso que existe a continuidade dos estudos, para a gente estar sempre se atualizando, se modificando, em crescimento do nosso conhecimento, ok? Então, assim, qual é o conceito de dor hoje? O conceito mais aceito, ou seja, um consenso, ok? Que dor é uma experiência. Dor é uma experiência sensorial e emocional. Dor, uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante a um dano tecidual, real ou potencial. Então, assim, olha só, experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante a um dano potencial, real ou potencial. Então, assim, experiência. Experiência é subjetivo, experiência é de você. Então, ninguém consegue dizer se a sua dor
ela está sendo menor ou maior do que você está sentindo. Por que isso é importante? Porque vocês vão verificar no passar desse bate-papo que algumas situações não deveriam estar proporcionando uma dor e ela proporciona uma dor para você. No passar também, vocês vão verificar que aquela situação que deveria estar proporcionando uma dor muito menor, na verdade você está sentindo uma dor extremamente desagradável. Então essas duas condições, elas nos permitem refletir que algumas pessoas não conseguem entender o que um paciente de dor crônica, já com sensibilização central e às vezes periférica, entender o porquê que aquele paciente está sentindo tanta dor. Isso acontecia também com profissionais de saúde. Algumas frases como, essa dor que você está sentindo, não deveria estar sentindo, não. Essa dor não é sua, não. Isso é moleza, isso é charme. Então, assim, isso é de suma importância. Saber que existe uma classificação onde coloca que é uma experiência, ou seja, é de você. Então, assim, sensorial e emocional. Então, o conceito, além de dizer que é uma experiência subjetiva, sua, ele introduz também que a emoção, ou seja, as suas emoções, elas podem provocar a dor. E não quer dizer que existe algum tipo de lesão tecidual que provoque isso. Ou seja, a simples emoção ou o ato de você ter um determinado sentimento pode provocar a dor. Mais na frente, quando a gente estiver falando sobre sensibilização central, a gente vai verificar que algumas alterações a nível de cérebro acontecem dos tractos da função emocional substituírem os tractos da função de dor. Isso lembra da síndrome da adaptação geral? Isso aí são casos mais avançados, mas podem ocorrer que a área da emoção começa a fazer o papel da área da dor. Ou seja, o simples ato de você pensar na dor pode te provocar uma dor, ou ter um pensamento negativo e por aí vai. Continuando no conceito, uma experiência, ou seja, subjetiva, sua, sensorial e emocional, já coloca a emoção como parte fundamental. Então, nesse raciocínio, deve-se também, num tratamento de dor, trabalhar o lado emocional ou dar um valor para esse lado emocional desagradável, associado ou semelhante a um dano tecidual real ou potencial. Lembra que eu tinha falado que o sistema de dor no sistema nervoso, ele é simples e ele não consegue identificar se aquilo é real ou imaginário. Então, eles colocam isso dentro do conceito. Alguns tratamentos, como biofeedback, neurofeedback, eles têm esse conceito de tratar
a nível de central, né, de cérebro, a essas questões, porque o cérebro não consegue identificar se é real ou, ou imaginário. Vamos continuando aqui. Então a gente tem um conceito, a gente sabe da complexidade desse conceito, a gente sabe que ele foi construído por uma associação internacional, onde muitas pessoas, muitos pesquisadores estudam sobre a dor, e que existe, cara, interações emocionais, a dor é uma experiência desagradável, subjetiva, ou seja, sua. Então, nesse conceito, uma avaliação de dor, ela é muito particular, não existe receita de bolo, cada paciente é único. Então, nessa situação, eu falei uma palavrinha, ou algumas palavrinhas, ou falei um conceito, sensibilização central e periférica. Eu usei esse termo. Então nós vamos começar a trabalhar um pouquinho esse conceito, para entender também como que no raciocínio clínico, se a gente entender e verificar onde que o paciente se encontra dentro desse conceito, o tratamento tem muito mais eficácia, os recursos são colocados de forma mais eficaz, ok? Então vamos lá. Sensibilização periférica e central. Periférica, ela acontece na pele ou na região próxima à lesão. Vou dar dois exemplos de sensibilização central. Minha mão, vamos supor que eu coloquei algo quente aqui que queimou, provocou um dano real, né? Nesse caso. Aqui, nessa região do dano, os nociceptores, eles foram sensibilizados, vamos colocar assim, e vai haver um processo bastante doloroso. Se eu colocar novamente a mão, ele, né, nessa região que houve a queimadura, vai estar sensibilizado a mais e vai doer, ou seja, o estímulo doloroso aqui é muito maior, ok? Essa é um conceito simples. Vamos na sensibilização periférica, um outro tipo de conceito. Nessa mesma região aqui, eu coloquei eu apoiei em cima de uma taxinha, de um prego. O prego, ele entrou, ele criou uma lesão, mas em volta dessa lesão começou um processo de inflamatório a nível local. Algumas citocinas foram liberadas ali que, além desse único ponto de lesão, toda essa parte aqui vai estar doendo, ok? Vai estar aumentado essa situação de dor. Aqui a gente abre um parêntese que, dependendo do seu modo de vida, você vai estar mais naturalmente, né? Naturalmente mais inflamado ou não, ok? Então, alimentos, essa parte alimentar, essa parte de
sobrepeso, são processos que inflamam naturalmente o nosso corpo. Então, uma mesma situação para um ou a mesma situação para você em determinado momento vai causar um aumento de inflamação local. Essa é uma questão periférica, ok? Por que periférica? Não pegou o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é composto basicamente pela medula, cerebelo e cérebro, ok? Ou medula e cérebro. A espinha e o cérebro. A nível central, você costuma observar o seguinte, a sensibilização. Ela pode ocorrer a nível de medula, ok? Você vai ter essa sensibilização, você pode ter algumas liberações de citocinas a nível de medula, e ela pode ocorrer também a nível de cérebro, ok? A sensibilização central, tanto medula como cérebro, já é algo que significa que a permanência dessa dor, ela já está ocorrendo há mais de um mês, há mais de 2 meses, já está indo para o 3º mês. Lembra de uma primeira classificação em vídeos anteriores? Dor aguda e dor crônica há mais de 3 meses. A sensibilização central, ela pode ocorrer também por uma questão aguda, e eu vou falar daqui a pouquinho, mas ela principalmente ocorre por condições de permanência dessa dor, ok? Ou permanência desse estímulo agressor. Vamos ao conceito da síndrome da adaptação geral. Então, de uma forma bastante simplificada, uma sensibilização central, ela é explicada pela síndrome da adaptação geral, onde aquele estímulo ele foi criando condições de adaptação e exaustão. E essa exaustão, ela leva a novas adaptações. Mas quando chega no sistema nervoso central, pode ocorrer morte de neurônios, ou desabilitação, ou menor atividade neuronal, tanto na medula ou principalmente a nível cerebral. A nível cerebral, essa é a parte mais complexa de um tratamento, porque fatalmente está associado a questões emocionais. A área do cérebro que inibe ou que processa a dor, ela vai estar afetada ou está sendo afetada, e por neuroplasticidade, principalmente a neuroplasticidade disfuncional, neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do cérebro que uma área fazer ou se adaptar para fazer a função da outra. Mas em condições disfuncionais, ela leva a adaptações. No caso da dor, em estágios que podem acontecer com qualquer pessoa, não que seja um estado final da dor crônica, mas é um estado que há a possibilidade de chegar onde há diminuição até de volume cerebral, aquela área
emocional começa a fazer também a função da dor. Então, dores intermitentes, dores provocadas por questões emocionais, ela é provocada por essa disfunção neuronal, ok? Então, vamos guardar esses conceitos da sensibilização. Uma coisa é a sensibilização periférica, que naturalmente pode haver uma melhora e que quase sempre acontece essa melhora, ok? Outra coisa é a sensibilização a nível central, que pode ocorrer na medula e no cérebro. A sensibilização central, ela já é algo muito mais avançado, com mais tempo, e que provoca várias adaptações e que a dor, ela começa a ficar não só desagradável, mas de uma certa maneira não compreendida. Mas o que é sensibilização? Falou da periférica, falou da central, mas o que é sensibilização? Tentou associar a síndrome geral da adaptação, mas o que é sensibilização? Sensibilização é quando um estímulo doloroso, ele inicia de uma forma constante, onde o cérebro, ele, altamente estimulado, ele começa a se adaptar e também entra numa fase de exaustão. As adaptações do cérebro na exaustão, elas podem acontecer com disfunções das ondas cerebrais, por exemplo, nessa região da nuca, fica mais as ondas alfa. Quando a gente fecha os olhos, as ondas alfas vêm para cá, para cima. Mas em estados de dores crônicas e também de alterações emocionais, como estados depressivos, as ondas alfa se concentram um pouco aqui. Então, todas as ondas, elas estão presentes no nosso corpo, mas o equilíbrio dela causa a homeostase, né? Ou seja, o equilíbrio das nossas funções. Por exemplo, esse desequilíbrio de onda alfa aqui alterou sono, alterou uma série de novos situações para a dor. Só o fato de você não dormir já altera a intensidade da sua dor, ok? Então, assim, e o que altera, cara, essa condição de você ter uma sensibilidade central ou não? Altera a gente viu que as questões emocionais talvez seja a parte mais complexa disso. As alterações emocionais, elas estão presentes, tanto antes da sensibilidade central, como um fator importante desta mesma sensibilidade, de causar sensibilidade central, né? Ou de potencializar a intensidade da dor. Então, imagina o seguinte, o que pode causar um paciente desenvolver sensibilidade central? Questões genéticas? Questões genéticas. Questões de sexo, masculino ou feminino? Existe uma proporção de possibilidade 2 vezes mais da mulher, por causa principalmente do estrogênio, de desenvolver a síndrome
a sensibilidade central. No primeiro momento, a mulher foi agraciada por ter a capacidade de sentir ou de suportar mais dor, mas essa questão também propicia a ela a capacidade de desenvolver a sensibilidade central maior do que os homens. Questões emocionais ligadas à infância, sim, cara, os traumas, sejam eles emocionais, físicos, sejam os abusos, eles podem causar algum tipo de trauma e que esse trauma pode até levar a alterações cerebrais, ok? Então, a medicina hoje, o lado da ciência, ela consegue identificar bem quais são as áreas especializadas do nosso cérebro, ou seja, o córtex. Essa área subcortical, ela consegue mapear esses tratos muito bem, ou seja, como que essas áreas especializadas elas se comunicam, ou seja, como que esse cérebro se conecta muito bem. E os estudos hoje estão focados como que o cérebro também desconecta. Sabendo desse mapeamento de desconexão, muitos outros conceitos serão mudados. Mas, hoje, especificamente da sensibilidade central, a gente sabe que determinados estilos de vida, como que você encara os problemas do dia a dia, o sexo, questões ligadas à genética, a traumas de infância vão influenciar ou vão provocar até, principalmente questões ligadas a traumas de infância, provocar a sensibilidade central. Aí a gente já sabe o conceito de dor, esse conceito de dor, como que ele é complexo, a gente sabe que esse estímulo doloroso, ele pode provocar uma sensibilidade central. Essa sensibilidade central ou periférica, ela é algo fisiológico, ela acontece, e que, se for para o campo central, o tratamento vai ser muito mais difícil. Se tiver alterações cerebrais, mais difícil vai ser. Então, como é que a parte de avaliação é outro momento, mas apenas para a gente refletir. Por que determinados exames, eu vou citar 3 aqui, uma tomografia, um raio-x, ou a própria ultrassonografia, ela não pega determinada dor. De maneira já explicada, mas agora eu estou relatando e fazendo uma integração, que quando atinge a nível de central, ela não vai pegar, ok? Deve haver outros métodos de avaliação para você verificar se existe um comprometimento ou se está existindo esse processo de sensibilização central. Também você está 3 aqui, a termografia, ela pega as questões relacionadas à sensibilidade central. A termografia vai pegar as alterações a nível
de sensibilidade central. Por quê? Porque são exames funcionais. Outro exame funcional é um eletrodiagnóstico de acupuntura. Um outro exame funcional é a parte da neurometria que vai pegar as ondas cerebrais, né, o que está ocorrendo algum tipo de alteração, né, de padrão dessas ondas. Porque são exames funcionais, são exames de alterações do sistema neurovegetativo. Aqueles outros exames, como raio-x, a tomografia, a própria ultrassonografia, ela pega exames nosológicos, ou seja, anatômicos, que não tem nada, não vai apresentar nada de disfunção anatômica. Você está sentindo uma dor, você está sentindo a sua dor por questões meramente de uma síndrome de adaptação, onde determinados componentes do sistema neurológico da dor foram alterados por adaptação de mega estímulos. Revisando um pouquinho, a gente sabe que agora que nem todos os exames eles conseguem captar essa dor crônica, e a gente começa a criar já um conceito de dor crônica associado à síndrome da adaptação geral. A gente sabe que alguns exames conseguem captar essas alterações. E quais são essas possíveis alterações que conseguem captar? Consegue captar diferenças de ondas cerebrais, conseguem captar diferenças de temperatura da pele, conseguem captar questões de microcirculação dessa pele com alterações microscópicas, ou microscópicas não, um termo assim, de alterações de temperatura não visíveis a olho nu, conseguem captar disfunções do sistema autonômico. Então, assim, essas adaptações da síndrome da adaptação geral ou da dor crônica, ela já inicia também uma fase do raciocínio clínico, tanto para você traçar em conjunto o tratamento com o seu paciente e também para monitorar a evolução desta dor. Lembrando que exame sozinho, ele não é ele não foi feito apenas para isso. Ele foi feito para apoiar um diagnóstico. E o apoio ao seu método de avaliação parte por você escutar seu paciente, escutar a história dele, né, de incrementar até com algum tipo de algumas avaliações específicas de dor, de escala de dor, de escala de comprometimento de sensibilização central, escalas de emocionais e por aí vai, ok? Então, a gente sabe que existem adaptações. A dor crônica, para você ter um raciocínio clínico, você tem que saber avaliar essas adaptações
E essas adaptações, elas ocorrem e existem exames que você avalia desde o nível central a periférico, ou seja, o sistema neurovegetativo, e que isso é importante para decisões sobre tratamento e monitoramento da evolução desse paciente. Ok, a gente descobriu que as emoções, ela é uma parte muito importante. Lá atrás a gente descobriu que nosso estilo de vida, ele é muito importante também. Nosso estilo de alimentação, ele tanto pode provocar aumento dessa dor, e descobrimos que o sono, ele é fundamental para restabelecer o equilíbrio dessa dor, e que as deficiências, tanto da qualidade como da eficiência do sono, que são coisas diferentes, elas podem provocar também ou podem facilitar a síndrome da adaptação geral. Só por isso que eu te falei, já começa a gente ter um nivelamento de entendimento tão complexo ou o tanto de variáveis são para uma pessoa de dor crônica, que ela carrega desde questões genéticas de interpretação dessa dor, como questões emocionais, a questões de valores pessoais, de propósito de vida, de como ela encara essa dor. Aí, o papel de um profissional de saúde inicial é validar a dor. Então, você vai ter que validar a dor com uma série de ferramentas, sejam elas escalas de avaliação, como alguns métodos de exames, você validar essa dor a nível central, a nível periférico, a nível de sensibilização central. Então, assim, como não existe receita de bolo, principalmente também no caso da dor crônica, você, além de não ter receita de bolo, você deve entender que quando a gente entra dentro da neurociência, todas as profissões se encontram lá e todas ficam bastante humildes, porque o conhecimento individual de uma profissão, ela é insuficiente para abranger a complexidade de um tratamento de dor crônica. Mas aquele profissional está com a sua pessoa, com o seu conhecimento, ajudando uma pessoa a superar essa condição, ele deve estar aberto para que, junto com o seu paciente, construa o melhor tratamento possível. Está complicado? Não, estou tentando colocar da forma mais tranquila possível esses conceitos, ok? Então, assim, a dor aguda, aquela menos de 3 meses, geralmente não tem sensibilização central. Existe alguma condição que possa ter a sensibilização central na dor aguda? Sim. Sim, sim, sim. Como exemplo, o Covid.
O Covid, dentre várias outras coisas, ele tem uma capacidade ou uma característica da tempestade de citocina. A citocina, eu acho que eu já falei um pouquinho atrás ali. Citocina é um componente, né, ou alguns componentes de inflamatórios. Então a citocina, essa tempestade, ela é circulante em todo o nosso organismo. E ela pode causar inflamações, rapaz, e dessas inflamações, algumas lesões em todo o nosso organismo. Inclusive, aí vamos falar especificamente de sensibilização central, a nível central, seja na medula ou no cérebro. Então, não é muito divulgado, né? Não está havendo uma preocupação com isso, mas os estudos mostram que dores, fadiga, pós-Covid é explicado também por uma sensibilização central provocado pela essa tempestade de citocina, ok? Mas esse é um exemplo, né, de uma questão biológica que provocou uma sensibilização central. Mas a sensibilização central, ela está mais presente na dor crônica, ok? Então, assim, imagina, e esse é o nosso foco da escola de dor crônica, passar um pouco de conhecimento, debater um pouco, trazer alguns conceitos para entendimento sobre dor crônica. Essa sensibilidade central, ela é mais presente na dor crônica. Lembra da IASP? A IASP ainda classifica a dor crônica de forma primária e secundária. A primária, ela é bastante simples de entender. É uma dor que se apresenta por ela só. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui. Fibromialgia. Fibromialgia é uma dor crônica classificada como primária. E ali, cara, você pode fazer... Lembra dos exames que eu te falei? Tomografia, ultrassonografia, não vai aparecer nada, cara. O diagnóstico dela são alguns sinais, o diagnóstico dela é por alterações, até intestinais, cara, síndrome do intestino irritável, ok? E é uma dor constante, tem pontos dolorosos espalhados pelo corpo, ou seja, uma dor difusa, né? E lembra dos outros exames funcionais que eu te falei? A termografia tem um sinal do manto que é sobre, às vezes, essa dor difusa. Uma dor difusa, a gente vai ver isso mais para frente, em outro bate-papo, mas especificamente da termografia, uma dor crônica, ela pega uma diminuição de temperatura e na paleta de cor, ela pega uma cor diferente nesses pontos de gatilho. Eu nem sei falar e nem gosto de falar em inglês, mas eles são classificados como trigger points, onde nada mais é que um local onde o músculo é perfurado ou existe maior terminações nervosas e vasculares. Então ali existe uma vasoconstrição maior, você consegue identificar até contornos
que hoje são enumerados, hoje são colocados como conceitos de imagens de dor crônica na termografia, onde um exame desse funcional consegue melhor prever essas alterações. As ondas cerebrais também, o diagnóstico o eletrodiagnóstico da acupuntura, o próprio algômetro junto com o teste do frio, ou cold test, eles conseguem dar uma boa base avaliativa de monitoração e de conversa, né? de diálogo com o seu paciente, ok? Apresentei a questão da classificação da IASP, a divisão que ela faz da dor crônica, a dor primária, e agora eu vou apresentar a divisão a outra divisão, que é a dor secundária, a dor crônica secundária. Dor crônica secundária, ela, além de ter essa sensibilização central, ela tem ainda uma condição subjacente. O que é isso? Vamos lá pegar um exemplo da dor lombar. O paciente tem um problema de dor lombar, ele ultrapassou esses 3 meses, ele criou uma condição de sensibilização central, ele pode ter tido sensibilização central a nível local ali da medula, mas também pode ter levado a ele por tempo, né, da síndrome geral da adaptação, a sensibilização do cérebro dele. Então, essas duas condições, elas fazem que a dor desse paciente não somente é uma questão de adaptação gerada pela sensibilidade central, ou seja, está mandando uma exacerbação dessa dor, mas também existe um dano físico ali naquele local. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo, uma dor neuropática provocada por questões, por exemplo, de evolução mais crônica do diabetes, um pós-cirúrgico, a dor do câncer. Então, assim, são dores crônicas a nível secundário. Então, assim, acredito eu que esse momento nosso aqui, a gente tentou ser falar de maneira mais simplificada possível, mas que traga um nível de embasamento para a gente saber, basicamente, responder as nossas perguntas. Para que serve dor no nosso organismo? O que é dor aguda? O que é dor crônica? Qual a distinção disso? O que provoca essa dor crônica? Como é que isso acontece no nosso organismo? Será se isso tem volta ou não? Isso aí, os tratamentos, nosso bate-papo sobre tratamentos, a gente vai abordar isso com mais intensidade. Por que determinados exames não aparece nada, cara? Por que eu sinto tanta dor? Da onde sai essa dor? O que isso causa? Será se existe alguma coisa que provoca essa dor ou não? Então, assim, esses entendimentos que eu esperei com esse
essa nossa conversa está passando aqui. Então assista uma, duas vezes esse, ou mais, se desejar, esse vídeo para estar criando essa base de entendimento. Por quê? Vou repetir o início do vídeo. Essa base de entendimento, ela é necessária para duas fases ou dois pontos importantes de um tratamento global da dor, que é a autorregulação, de você ter a compreensão que você é a parte mais importante desse processo de dor e o que você pode fazer com essa situação de dor. E a parte também de diálogo com o seu profissional de saúde, de saber que, além de ser um tratamento dos mais complexos na área de saúde, esse tratamento ele tem que ser integrado com o que os dois sabem sobre a dor. Lembrando que dor é sua, cara. A dor é uma experiência subjetiva sua, que, como foi falado, carrega praticamente a sua vida inteira, cara, de construção dos seus pensamentos, do seu ser, ok? Então um abraço, fique com Deus, espero que eu tenha sido o mais claro possível.